E aí, pessoal, aqui é o Caio César, eu sou analista da Mercúrio Cripto, tenho foco em operações on-chain e hoje eu vou falar para vocês sobre 3 pontes que vão facilitar a vida de quem está desbravando aí oportunidades de airdrops. E por que eu falo isso? Porque quando nós olhamos para campanhas maiores, como a da ZK-Sync ou da Linea, né, que são redes aí de segunda camada, que estão sendo bastante especuladas em relação a airdrop, você precisa levar fundos para essas redes. Então você poder utilizar uma ponte é muito conveniente, principalmente em momentos como o atual, porque a taxa da Ethereum está voltando a ficar cara, né? O mercado começa a ter um mínimo de aquecimento e a Ethereum acaba mostrando aí o efeito desse crescimento de atividade, né? Que é o encarecimento das taxas, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, utilizando um fragmento da tela, né? Da página do Etherscan, hoje uma transação de ponte já está saindo na casa dos $10, isso pela estimativa desse gas tracker, né, desse rastreador aí do Etherscan, mas isso pode variar de acordo com a complexidade do contrato e da segunda camada de destino, né? Então isso daqui seria o cenário menos pior, digamos assim, tá? A primeira ponte que a gente pode pensar em utilizar é a da Orbiter. Ela já lembra um modelo mais clássico de ponte, ela é diferente das outras duas, vocês vão entender rapidamente por quê. É uma ponte, porém, que diferente daquelas mais antigas, tenta simplificar e otimizar o processo utilizando tecnologia de conhecimento zero, né? As Zero Knowledge Proofs, né? Então, se tiver algum problema ali com a transação em termos de disputar para provar que a transação é legítima, que não houve uma fraude, você pode utilizar, né, pelo menos essa é a proposta, você pode utilizar essa tecnologia para baratear esse processo, para simplificar esse processo, tá? Ela também tem uma arquitetura, e isso já lembra algumas pontes que vieram aí do ciclo passado, né, algumas mais recentes, tipo Hop, Connect, né, ela tem um sistema de maker ali, né, de formador de mercado. Hoje ele está em teste, mas pode ser aí uma funcionalidade que vai ganhar capilaridade, né, à medida que o teste avançar e ela começar a ser utilizada por mais pessoas da comunidade, né. Então é uma ponte interessante. Ela funciona com um conjunto mais restrito de ativos, justamente porque a arquitetura dela é uma arquitetura diferente de pontes que funcionam como agregadores, né? Que são pontes que utilizam outras pontes na prática, né? Então a Orbiter ela é aquela solução tudo em um. Você vai utilizar o protocolo da Orbiter, a liquidez da Orbiter, né? Basicamente é isso que acontece. E um outro aspecto aqui para fechar os comentários sobre essa ponte é que ela tem uma arquitetura de contrato que tenta simplificar também. Na prática, é como se você estivesse fazendo uma transferência para uma conta e aí a Orbiter vai processar e vai devolver em outra conta ali, né, na rede de destino que você selecionou, os fundos já transferidos, né? E essa aqui é a interface da Orbiter, é uma interface bem simples, então para quem já utilizou, por exemplo, uma Uniswap, ou uma Pancake, ou uma Onint, eu acredito que essa pessoa vai se sentir em casa. O fluxo de trabalho aqui é basicamente selecionar a rede de origem, o ativo, a rede de destino e aí processar o envio, né? Colocar a quantidade e processar o envio. Não tem muito segredo. Eu diria que o ponto positivo da Orbiter é que geralmente ela é rápida, com um custo aceitável. E o ponto negativo é que ela não suporta tantos ativos e tantas redes, embora ela possa ser uma opção para Starknet, né, para você levar fundos para lá. Então pode ser interessante para quem está pensando também nesse airdrop. A próxima que eu quero comentar com vocês aí, assim como a outra, né, vocês estão vendo que tem aí um endereço para acessar, né, é a Jumper Exchange, que é ligada a um provedor de infraestrutura que chama Li-Fi. Tá? Então ela é um agregador de pontes, é como se você utilizasse uma ponte que está conectada com outras pontes, com outras corretoras. Ela tem a maior capilaridade nesse sentido, são mais de 10 pontes e 30 corretoras. Então é uma capilaridade bem legal e isso permite encadear operações com muita facilidade. Quer dizer, você assina um contrato só e aí esse back-end, né, todo esse arcabouço ali que está nos bastidores, que é essa tecnologia da Li-Fi, vai fazer as conversões necessárias tanto na origem quanto no destino e também utilizar uma determinada ponte ali no meio, né, para fazer esse meio de campo
entre as redes que você está transacionando. Então, um produto bem legal, uma plataforma bem legal mesmo, eu diria que ela é bem redondinha, sabe? Tem uma interface legal, uma experiência de usuário bem legal mesmo, está traduzida para o português, você pode selecionar as pontes que você quer, as corretoras que você quer, né? Se você quiser chegar nesse nível aí, de repente você é mais avançado. Então, um produto bem legal. Uma outra coisa também é que ela teve uma captação acima de 20 milhões de dólares, né? E isso a coloca num patamar muito similar a Taiko, a Zetachain e a Manta, tá? Taiko e Manta são redes e a Zetachain é um protocolo, digamos assim, um concorrente para Layer Zero. Então, quer dizer, dentro desse nicho, eu vejo a Jumper como um produto muito mais simples do que esses três que eu acabei de citar. Então, a impressão é que ela está muito bem financiada. Isso é super legal, tá? Bom, essa é a interface dela. Para transacionar nela, dependendo das redes aí, por exemplo, quando você usa uma zk-Sync, pode ficar meio salgado, uns 3, 4 dólares, mas ainda assim é bem distante dos 10 dólares que você pagaria para usar a Ethereum, né? E dependendo de como está o setup de custódia, de como os seus fundos estão fragmentados, até mesmo por causa de toda essa construção que tem ocorrido, né, em termos de segunda camada, acaba muitas vezes sendo mais fácil utilizar uma ferramenta como a Jumper do que tentar fazer várias transações para economizar. Você acaba perdendo tempo e muitas vezes você acaba perdendo dinheiro também. E o que você pode reparar nessa tela é que do lado direito ela vai fornecendo as rotas. Então aqui, por exemplo, ela priorizou fazer pela Layer Zero, mesmo não sendo a rota mais barata, porque ela conseguiria oferecer um seguro, né? Então ela tem um pouco essa pegada aí, talvez um pouco mais conservadora, de garantir que a transação vai funcionar, né? Que os fundos vão chegar lá do outro lado. Então, de repente, se você está movimentando, digamos, o valor de um carro ou de uma casa, pode ser interessante porque ela vai buscar essa pegada de segurança, tá bom? E agora, antes de falar da próxima ponte, eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para 2024? Você sabia que a gente está num momento chave em relação ao mercado? Isso porque os grandes investidores do mercado estão se posicionando, a infraestrutura do mercado está chegando a níveis nunca antes vistos, e eu acho que o tema desse vídeo já dá essa pincelada, né? Quando você combina essas pontes com uma web, você já tem uma experiência de usuário muito aprimorada, e numa LeFi, por exemplo, você já tem até contratação de seguros, tudo integrado. Então, quer dizer, a infraestrutura está cada vez melhor. Você também tem uma consolidação dos protocolos. De novo, esse vídeo é prova disso. Você vê que todos esses protocolos que surgiram no DeFi Summer, né, naquele verão DeFi passado, já viraram infraestrutura. Você já tem produtos fazendo integrações, tornando a utilização transparente. Então, de novo, o mercado amadurecendo. E outra coisa muito importante é a possível aprovação de um ETF, né? Quer dizer, um fundo negociado em corretora, né? De Bitcoin em janeiro. Talvez se você acompanha um pouco mais preço de tela, você já deve ter visto aí algumas oscilações, né? Muito burburinho em relação a isso. Também é outra coisa que mostra que a gente pode estar num momento muito interessante para começar um ciclo de alta em breve. E com isso, não só para airdrops, mas como investimento mesmo, você precisa estar muito bem preparado, muito bem posicionado. Então eu coloco mesmo um caráter de urgência em relação a esse preparo que você precisa ter para aproveitar 2024, já considerando esses sinais que eu acabei de mostrar aqui. Então o recado ficou claro, né? A gente vai ter um ciclo de alta muito em breve, e com isso, o que nós da Mercúrio estamos propondo para poder te ajudar? 3 aulas imperdíveis e gratuitas. Então a gente vai fazer aí um mini curso em 22, 23 e 24 de novembro, tá? Você vai aprender a se posicionar nos setores-chave, nos setores cruciais do mercado, para não ficar perdido nesse oceano de moedinhas e de narrativas. Isso é muito importante para você se posicionar da melhor maneira, fazer um filtro. Então, para que você possa também aproveitar, se você quiser ir além dessas aulas, que normalmente, quando a gente faz esse tipo de conteúdo, a gente já faz um conteúdo muito completo, mas se você quiser realmente ter o diferencial, né, ter aquele plus, você ainda vai ter uma oferta com o maior desconto da história da Mercúrios, para poder ter absolutamente tudo que você precisa para estar à frente do mercado. Então a gente vai oferecer condições imperdíveis, inclusive para quem já é assinante da Mercúrios Pro. Então é a Black Friday da Mercúrios que está chegando aí para você. Se você aí está sofrendo com esse ciclo de baixo, você quer dar a volta por cima,
Eu acredito que esse é o momento, tá? Você já conhece a qualidade do nosso conteúdo e para ter acesso a essa oportunidade é só clicar no link que tá na descrição do vídeo, que agora eu vou voltar a falar de airdrop, que é o que eu gosto agora, tá? Bom, vou falar da Bangui. Essa é uma outra ferramenta que eu acho incrível. Conheci essa ferramenta, inclusive, antes da Jumper, tá? Então, no slide anterior estavam ali os links, né? Ela é um agregador, ela funciona de forma muito parecida com a Jumper, mas ela não tem tanta capilaridade. Apesar de ela ter uns nomes de peso no financiamento, né, na captação, que eu vou mencionar mais pra frente, ela não conseguiu ainda tanta capilaridade. Por exemplo, ela tem pouco mais de 10 pontes suportadas, né? Cerca de 15 pontos, mas ela só suporta 2 corretoras e uma delas é o Anint, né? Então ela tem algumas limitações no roteamento por causa disso. Mesmo assim, ela preserva essa premissa de você poder encadear operações e costuma funcionar muito bem também com taxas bastante razoáveis aí. E ela conseguiu uma captação, não é tão grande, né? Não é na casa dos 20 milhões, mas é na casa dos 10 milhões de dólares, tá? E isso coloca ela mais próxima ali da Jito, né, que conseguiu 12 milhões também, e fica cerca de metade da Jumper. De novo, pelo tipo de serviço que está sendo prestado, tipo de infraestrutura, eu acho que é um nível de financiamento razoável. Não é tão bom quanto o da Jumper, mas se os caras tiverem aí cabeça, né, conseguirem fazer o negócio andar para frente, eu acho que é um nível bem interessante de recursos aí que eles conseguiram captar. Então essa aqui é a interface, bem parecida com a da Jumper. Infelizmente ela não está traduzida para o português ainda, mas eu acredito que ela é bem fácil, ela deixa você mudar o visual, então eu coloquei ali as rotas na porção direita da tela para você ver o funcionamento, então você consegue ver as operações que ela vai fazer nesse caso para movimentar OP na forma de USDC, então ela vai fazer uma conversão e vai entregar na Polygon. Uma coisa que a diferencia da Jumper e principalmente da Orbiter é que ela tem uma funcionalidade chamada Refuel integrada. A Jumper também tem, mas aqui você pode fazer já na hora da operação de transferência e de conversão. Então, por exemplo, você vai jogar esse USDC na Polygon, mas você não tem Matic. Com essa função Refuel você pode habilitar e colocar também um pouco de Matic. Claro, você está pagando por isso, tá? Não é como a gente fala, um falsê, né? Uma torneira ali que vai te dar um pouquinho de Matic. Você vai pagar por isso, mas você já faz também de maneira totalmente integrada. Bom, e quais são as conclusões então que a gente pode tirar disso? Ó, para ser bem objetivo aí, são basicamente duas. A primeira é que isso aqui que eu tô passando para você não é encheção de linguiça, isso aqui não é aplicativo para ficar gerando algumas transações e aí talvez você consiga elegibilidade, não é nada disso. Isso aqui são ferramentas para que você possa fazer a transferência de fundos entre redes da melhor maneira possível e ainda ter a possibilidade de, por ter utilizado essas ferramentas, participar de uma campanha de airdrop delas, né? Então você pode ganhar, de repente, 3, 4 airdrops aí, dependendo do que você está fazendo. E claro, nenhuma delas possui token. Essa é a segunda coisa que a gente precisa ter em mente. As ferramentas são úteis, principalmente no momento de reaquecimento do mercado, onde as taxas começam a ficar caras e, consequentemente, o uso de segunda camada é praticamente obrigatório, né? Então eu acredito que elas venham a calhar. Se você não conhecia, já comenta aí, por exemplo, pô, não conhecia, Caio, valeu pela dica. Isso é super importante pra gente, tá? E lembrando que você não precisa dispersar quando você está utilizando essa ferramenta. Você não precisa, por exemplo, ficar vendo, pô, será que a Hop vai suportar? Será que a Connect suporta? Será que eu vou conseguir fazer essa troca na Unint? Cara, você não vai precisar pensar em nada disso. Se ela suporta a rede de destino, muito provavelmente ela vai conseguir facilitar essa troca. Talvez você precise mudar uns parâmetros ali, de repente você não vai poder usar uma determinada stablecoin, vai usar outra. Mas assim, pelo menos com a minha experiência, facilita bastante, você economiza bastante tempo e sim, você pode economizar dinheiro também, além de concorrer aí para mais airdrops, como eu falei. Bom, eu vou ficando por aqui, é isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo que eu pude entregar dessa vez sobre airdrop, espero que vocês tenham gostado. Reforço aí o nosso apelo de sempre, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre cripto. E é isso, até a próxima, tchau, tchau.